Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma semana, então. Hoje é dia 26 de abril. Estou aqui gravando as mensagens para vocês, como a gente faz toda semana, né? Para o curso técnico de hospedagem da EB Maria Rita Flor, certo? Disciplina de estágio supervisionado. E nós estamos agora fazendo a quinta etapa do manual de estágio, certo? Já vou aqui rapidamente compartilhar com vocês a minha tela. E a gente vai começar a falar, então, da etapa 5, que é um pouquinho maior. Essa etapa é nova, a gente criou agora nesse ano, por conta de muitos alunos terem feito os artigos nos anos anteriores falando sobre esses assuntos. Então, nós decidimos fazer uma etapa nova do relatório também sobre isso, certo? A etapa se chama Segurança, Acessibilidade e Sustentabilidade. E é uma etapa, então, que é dividida em 3 itens. Então, vocês podem perceber que vocês vão ter aqui o nome do capítulo, certo? Com letra maiúscula. E depois vocês vão ter os subitens, né? Os tópicos, que vão ser 5.1, 5.2, 5.3, com letra minúscula. E isso tudo deve aparecer também lá no sumário, do jeitinho que o professor Luiz ensinou vocês a fazerem na disciplina, na atividade de oficina de trabalhos acadêmicos, certo? Uh, Quando a gente fala de segurança, que é o primeiro tópico, a gente fala de dois aspectos da segurança. Tem a questão patrimonial, né, a proteção do prédio em relação a agentes externos, a ladrões, até inclusive a tempestades, a chuvas e tal, mas é a segurança do prédio, digamos assim. E temos a segurança em relação a equipamentos de segurança para evitar tombos, quedas, ferimentos, esse tipo de coisa, né? Então a gente vai querer que vocês abordem aqui os dois lados, tá? Tem tópico perguntando sobre um viés e outro tópico perguntando sobre outro ponto de vista, certo? Em relação à segurança do prédio, por exemplo, o que é que você pode descrever? Ele tem câmeras de segurança, né, de monitoramento, existem vigias, alguém faz a ronda desse prédio, por exemplo, de noite, é uma empresa terceirizada, é um vigia contratado pela própria empresa, como é que funciona isso, certo? As unidades, elas fornecem cofre, tem muita hotel, muita pousada que oferece cofre na UH. E aí diz para o hóspede que o que ele tem de valor, colocar lá no cofre, e senão a empresa não se responsabiliza, né? Se uma camareira, por exemplo, Deus me livre, sumir com alguma coisa, certo? Tem empresa que tem essa preocupação com a segurança, e tem empresa que não, tem empresa que deixa a critério de Deus cuida, né? Então a gente quer saber isso, como é que era a empresa onde você fez o estágio, certo? Aí, sobre aquele outro ponto de vista, sobre os acidentes, existe a CIPA. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela existe na empresa onde você fez estágio? Existem alguns funcionários destinados a fazer esse tipo de cuidado? Existe algum cuidado, alguma prevenção contra acidentes? Algum treinamento, alguma orientação, aqueles equipamentos de proteção individual, né? Luva, botas, máscara, touca, enfim, o que é exigido dos funcionários, e se tem funcionários que são exigidos, tem funcionários que não, por exemplo, na recepção é um tipo de exigência, na cozinha é outro tipo de exigência, né? E aí você precisa fazer essa distinção e explicar para a gente esses detalhes, tá certo? Tanto para funcionários quanto para os clientes e hóspedes, né? Eu me lembro que uma vez um amigo meu me contou que ele estava hospedado num hotel e de repente começou a ouvir um alarme de incêndio e ele não sabia para onde ele tinha que correr, o que ele tinha que fazer, o desespero foi imenso, né? Em aviões, a gente costuma ver que todo voo as aeromoças ensinam, né? Como é que faz para, em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão e não sei o que e tal. Aquilo é uma coisa de prevenção de acidentes, tá? É, Na empresa onde você fez estágio, existia algum cuidado com isso ou não? Como é a questão da prevenção dos incêndios? Existem extintores, sinalizações que mostrem as áreas de saída? Existem luzes de emergência? Elas funcionam? Foram ativadas alguma vez no período que estava em estágio? Precisou ser ativado? Funcionou direitinho? Não foi? Como é que isso funciona? Certo?
Os pisos são antiderrapantes nas áreas molhadas? Quando a moça está limpando o piso, tem algum tipo de sinalização de que aquela área está molhada, que está escorregadia, que está perigosa, certo? Existe nas escadas aquela fitinha, sabe aquela fitinha preta que fica na escada assim para você evitar de escorregar, né? Enfim, observa aí com atenção se a empresa tinha algum tipo de cuidado. E quais são os acidentes que podem ocorrer na empresa, quais são os mais comuns, se aconteceu algum acidente durante o estágio que você fez na empresa, e como é que a empresa lidou com isso. Acontecendo o acidente, ela procurou modificar alguma coisa na estrutura para evitar que novos acidentes acontecessem, ela encara como uma coisa natural. Lembra que na aula eu falei, inclusive, sobre a cozinha dos restaurantes, né? Porque tem óleo, tem faca. Por exemplo, o calçado normalmente não pode ser chinelo em cozinha, porque se cai uma faca pontuda no pé, é uma vez só que precisa cair, certo? Então, são cuidados que parecem bobos no dia a dia, mas que para algumas empresas fazem toda a diferença, certo? Com relação ao item 5.2, a gente vai falar um pouquinho de acessibilidade. E aí, galera, tem que tentar pensar em todos os tipos de deficiências, né? Porque a gente lembra muito do cego, muito do cadeirante, mas tem o surdo, tem a pessoa que às vezes tem dificuldade de locomoção, tem a mãe com carrinho de bebê, que não é uma pessoa que está com nenhum tipo de impedimento, mas que está numa situação que é muito complicada. Eu lembro quando eu tinha filhas pequenas, eu morava aqui em Bombinhas, a gente muitas vezes pegava o carrinho, botava no carro e levava as meninas lá para a meia praia para passear, porque lá tinha calçadão e aqui ainda não tinha. E era muito difícil. Hoje em dia melhorou muito. Tem a Avenida Fragata, tem a Avenida Principal com calçadas padronizadas e tudo, né? Mas e a empresa onde você fez estágio? Às vezes uma pessoa de idade para entrar e para sair de uma piscina. Tem que observar todas essas questões, tá? O espaço é adequado tanto na parte física e estrutural, quanto na questão dos recursos humanos, das pessoas. As pessoas estão treinadas. Se chegar alguém fazendo sinal de libras na recepção da pousada, ou se for no restaurante, tem um cardápio em braille para que o cego, para que o deficiente visual consiga ser atendido sem precisar de alguém lendo para ele. E se não tiver, tem alguém treinado para ler para ele, se ele chegar no restaurante, como é que ele vai comer, né? Os talheres, as coisas, enfim. Tem uma questão organizada para isso ou não? A empresa simplesmente não tem nenhuma coisa nesse sentido, tá? Algum profissional sabe Libras, né? Atende é, é, na linguagem dos sinais, enfim, todas essas questões voltadas à acessibilidade, tá? Tem aquelas falas mais comuns, né? Do piso tátil, das questões voltadas à questão da rampa. Isso tudo normalmente o pessoal lembra e a prefeitura também exige quando vai dar o alvará de funcionamento, certo? Mas tem gente que tem por ter, e aí, por exemplo, tem a rampa para entrar no restaurante, mas se o cara quiser ir no banheiro de cadeira de rodas, ele não consegue, né? Ou então a pousada tem um quarto acessível, mas precisa trazer o café da manhã no quarto, porque o café da manhã fica no segundo piso e só se acessa o segundo piso por escadas. Então, a pousada é semi-acessível, né? A pessoa não consegue ir até o jardim, até a piscina sozinha, ela precisa de ajuda. A pessoa não consegue entrar na piscina sozinha, ela precisa de ajuda. Então, todas essas questões a gente quer que vocês observem, certo? E por último, tem o item sustentabilidade, que, como eu falei também na sala, no auditório com vocês, na aula que a gente teve hoje, vocês têm que pensar para além de questões básicas que todo mundo fala, de preservação ambiental, do passarinho, das árvores, mas pensando isso como uma questão fundamental de sobrevivência da espécie humana, né? Então, assim, pensar os eixos ambiental, econômico, sociocultural, mas sempre pensando também no desenvolvimento turístico da cidade, da empresa, como um todo. A empresa adota alguma medida de sustentabilidade ambiental, reciclagem, captação de água de chuva, compostagem, energias renováveis, né? Energia solar, energia eólica, incentiva que não seja realizada a troca de toalhas todos os dias.
Às vezes tem o cartãozinho dentro do quarto do hotel, é bem comum. Se você quiser trocar as toalhas, deixa ela no chão. Se você quiser deixá-las penduradas, elas não serão trocadas, né? Isso diminui a quantidade de vezes que a roupa de cama vai para a lavanderia, diminui o consumo de água, diminui produtos químicos utilizados, uma série de coisas nesse sentido. Muitas vezes a empresa diz que isso é um cuidado ambiental e está preocupada com a redução do custo. Mas por isso que a gente fala de sustentabilidade ambiental e econômica, porque uma coisa está relacionada à outra diretamente, né? Se você também gastar menos é, insumos, menos materiais, você consequentemente vai economizar dinheiro. E é bom para todo mundo, é bom para o planeta, é bom para a empresa, é bom para todo mundo, certo? A empresa apoia a cultura local, patrocina grupos culturais locais, divulga atrativos culturais, utiliza receitas, ingredientes tradicionais, tem algum cuidado nesse sentido? Quando a gente visita algum lugar, a gente quer conhecer um pouco, né, da culinária tradicional, quer conhecer uma dança, uma música, um prato típico, enfim, uma roupa, né? A empresa onde você fez estágio se preocupa em divulgar isso? Tem alguns restaurantes daqui que tem. Inclusive o nome do prato é especial, né? A moda da casa, mas a moda da casa é o jeito típico açoriano. Ou então tem, às vezes, uma tainha açoriana feita do jeito certo, do jeito que os açorianos gostam de produzir. Ou, sei lá, um pirão, né? Uma coisa típica, enfim, uma consertada. Tem alguns restaurantes que se preocupam já com isso, tá? Outros, infelizmente, não dão valor a esse tipo de preocupação. Pousadas também. Tem pousada que oferece. Eu uma vez me hospedei em Brasília e tinha no hotel tinha algumas coisas que feitas com o formato dos prédios de Brasília. Então, assim, tinha um estojinho para colocar shampoo, sabonete, essas coisas, você podia comprar e era com os desenhos lá do Oscar Niemeyer. Era uma preocupação do hotel de ser relacionado à cidade onde ele estava inserido, né? Isso pode ser que aconteça também com alguma empresa daqui, tá? Uma camiseta, enfim, alguma coisa que lembre é, as coisas artesanais, culturais, tradicionais de Bombinhas e que aí você, de alguma forma, destaque na empresa onde você fez estágio, certo? Tem empresa que, infelizmente, não tem esse cuidado e aí, nas tuas considerações finais, na tua conclusão, que você não pode deixar de fazer, você precisa colocar isso. Ah, não faz nada. E o que que poderia ser feito? O que que poderia ser diferente, certo? Participa de ações organizadas pela sociedade e pelo poder público, reuniões do Contur, por exemplo, né? Tem o Conselho Municipal de Turismo. A empresa que você fez estágio faz parte do Contur, participa das reuniões, é chamada a participar, colabora de alguma forma, participa da Associação Empresarial de Bombinhas, né? Da CDL, da Câmara dos Dirigentes Lojistas, enfim, tem alguma ação que a empresa faça fora de procurar ganhar dinheiro, né? Porque também tem empresa que assim tem essa responsabilidade social, tem essa preocupação de atender os moradores locais, tem essa coisa toda, e tem outras que não, né? Às vezes você pode, por exemplo, o Luiz usou esse exemplo muito felizmente, né? Você pode comprar um peixe de uma peixaria local, você pode contratar uma mão de obra local, e aí entra inclusive o estágio de vocês, porque empresas que têm estagiários já têm algum tipo de parceria, né, com a comunidade local, quer dizer, já está oferecendo oportunidade de estágio para os moradores daqui, certo? Já não deixa de ser uma atividade, né? Mas e depois? Tem uma política de contratação de vocês? Tem uma política de contratação de nativos? Tem uma preferência por isso? Não tem? Como é que a empresa lida com isso? Certo? Essa etapa ficou um pouquinho comprida, né? Mas eu acho que dá para vocês fazerem aí com alguma tranquilidade. Se tiverem qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição, vocês já sabem como nos procurar, né? E terminando essa etapa, nós vamos ter concluído, então, a metade do relatório. Nós vamos ter fechado a etapa 5. E aí, galera, quem não tiver em dia vai ser comunicado o pai e a mãe de que a pessoa não está em dia, porque as coisas estão se acumulando, tem gente que ainda não fez nem a etapa 1 e nós estamos ficando preocupados que essas pessoas estão se complicando para o final do ano.
Então, nós vamos avisar o pai e a mãe, vamos chamar aqui, vamos comunicar, porque a gente não quer que ninguém fique para trás e não quer que a gente tenha problemas depois, lá na frente. Tá bom? Dúvidas, procurem a gente, mandem mensagem de WhatsApp, vamos conversando, a gente vai se falando e vai se entendendo, certo? Boa semana para vocês. Até a semana que vem, que já vai ser maio. Nós já estamos chegando em maio. Por isso que tem que ficar esperto e tem que fazer as atividades direitinho, certo? Um abraço. Tchau, tchau. Boa semana.